Bom, pessoal, então, vamos para a nossa segunda parte da nossa correção da atividade avaliativa geral. Então, vamos buscar o material aqui. Só um instante. Aqui. Então, a gente vai continuar na questão 7. E a questão 7, ela nos traz uma questão relacionada a 1 milhão, a quantia de 1 milhão. Então, aqui tem uma situação importante que pede para marcar com um X os valores que correspondem a 1 milhão. Então, aqui eu mostrei para vocês e eu colori aqui de amarelo que há possibilidade de a gente fazer um cálculo para a gente ter a certeza de que a questão é certa ou errada, né? Então, eu coloquei aqui, transferindo essa parte escrita, né? Uma parte usando algarismo e a outra usando a ordem, né? Eu coloquei, então, 10, né? Vezes a ordem, né? Que a gente sabe que na centena de milhar, nós temos 100 mil na centena de milhar. Então, eu tenho 10 centenas de milhar, então é 10 vezes 100 mil. Isso, então, resulta em 1 milhão. Se a gente for fazer essa multiplicação, a gente pode fazer mentalmente de forma rápida, multiplicando o 1 vezes o 1, que é o próprio 1, e reunindo todos os zeros dos dois números, que é um total de 6, aqui na resposta, e chegar a 1 milhão. Então, marcamos o X na primeira alternativa e também na próxima alternativa realizamos uma ideia semelhante. Então eu tenho 100 dezenas de milhar, ou seja, eu tenho 100 vezes 10 mil. Dezena de milhar é 10 mil, 100 vezes 10 mil é 1 milhão. Marco essa sentença aqui. Logo em seguida, aqui nesta eu não posso marcar, então eu botei aqui resumidinho. Por quê? Eu provei, então, com o cálculo que eu pintei de vermelho, que 100 vezes unidade de milhar é 1000. 100 vezes 1000 dá 100 mil e não 1 milhão. O mesmo acontece com 10 dezenas de milhar, está explicado aqui. E a última que eu devo marcar é 1000 unidades de milhar, ou seja, eu tenho 1000 vezes 1000, porque unidade de milhar é 1000. Então, 1000 vezes 1000, observem que 1 vezes 1 é 1. Juntando os 3 zeros deste número com os 3 deste número, nós temos 6 zeros, o que forma 1 milhão na resposta. Certo? Então, são essas três alternativas as corretas. Aqui, alguns apresentaram alguns errinhos, do tipo marcando apenas uma ou duas, né, ou marcando até outras que não correspondem a 1 milhão. Então, é importante dar uma boa conferida. A questão 8 pede para completar com o número que falta em cada uma das operações. Neste caso, a gente usa muito as operações inversas. Nesse caso, eu tenho aqui o fator 6 estava faltando, então eu faço 72 dividido por 12, que dá 6. No caso da divisão, temos então 702, eu preciso descobrir o divisor. Portanto, vou pegar o dividendo e vou dividir pelo quociente, que eu obtenho o divisor. Aqui falta uma parcela, mas eu vou direto à resposta que teve o maior número de erros, que é a letra E. Aqui, muitos se equivocaram. Nas demais, o número de acerto foi bem grande, o que é bem importante, sinal que o pessoal está entendendo bem a questão das operações inversas, mas aqui realmente há uma grande dúvida, alguns erraram. Então, aqui neste caso, como o número que nós precisávamos descobrir era o subtraindo, eu tinha que pegar a diferença e somar com o subtraindo para descobrir o minuendo. Então, 723 mais 456, nós vamos obter o 1179. Certo, gente? Então, as demais, mas mesmo assim, prestem bastante atenção, corrijam as questões e qualquer dúvida é só perguntar. Depois, a questão 9 é uma situação problema
que aqui, né, tem que tomar muito cuidado. E uma dica que eu dou é quando vocês realizarem essa questão, eu mostro aqui a resolução, né? Então, só para a gente entrar bem na questão, de forma organizada, eu vou ler o enunciado. Marcos vai abrir uma fábrica de ferramentas e precisa de R$1 milhão para comprar as máquinas. Ele tem 820 mil e pedirá um empréstimo do restante ao banco. Quantos reais Marcos precisará pedir emprestado ao banco? Então, o nosso cálculo ele vai partir da seguinte ideia. O que eu digo para vocês cuidar? Quando nós temos os centavos igual a zero, nós podemos desconsiderar esses dois algarismos aqui na direita da vírgula. Portanto, eu posso levar para conta apenas o 1 milhão. O 1 milhão eu vou diminuir dos 820 mil que eu penso da mesma forma, tirando esses dois zeros. Então, fazendo a conta, aqui vocês vão usar aquele processo em que, neste caso aqui da unidade, eu nem digo, porque 0 menos 0 é 0, na dezena 0 menos 0 é 0, na centena 0 menos 0 é 0. Neste caso, na unidade de milhar, também dá 0, mas aqui, o 2, nós precisamos pedir emprestado para o algarismo do lado, que não tem, então vai pedir do 1. Na verdade, esse processo todo, ele é uma maneira de resolver de uma forma mais rápida, é digamos, uma regra um pouco mecânica. Na verdade, é uma regrinha que quando a gente vai pedir emprestado, a gente tem que cuidar, porque daí diminui lá naquele que emprestou, e isso às vezes confunde o aluno. E aqui, de fato, ocorreram alguns erros na hora de fazer. Eu dou uma sugestão que é o seguinte, olha só para esta regra que nós já conversamos em aula, mas eu volto a retomar, porque eu acho uma regra muito legal, muito importante, a seguinte. Observa que pegando o valor de 1 milhão e diminuindo apenas uma unidade, eu vou obter 999.999. Se eu diminuir uma unidade também neste outro número, no 820 mil, eu vou obter 819.999. Observa que no momento em que eu diminuo uma unidade num número e uma unidade no outro número também, eu vou exatamente continuar com o mesmo padrão, com o mesmo equilíbrio e com a mesma diferença entre os números. Portanto, fazendo isso, eu posso resolver com tranquilidade a conta de menos. Por quê? 9 menos 9 é 0, de novo 9 menos 9 é 0 e assim por diante. Aqui, 9 menos 1 dá 8 e 9 menos 8 dá 1. E chegamos então aos 180 mil. É claro que quem utilizou a regra e fez bem certinho também vai chegar aos 180 mil. O que eu estou dizendo é que essa regrinha pode te auxiliar neste caso de quando tem muitos zeros num número e tu quer subtrair outro, confundir aquela questão de emprestar ou não emprestar determinado valor para poder diminuir, certo? No balão eu trago exatamente essa lógica que nós acabamos de comentar. Ainda nessa regra, eu vou trazer uma outra situação, mesma situação, porém com números mais simples. Então eu coloquei assim, ó, vamos ver a mesma ideia utilizando números mais simples, como por exemplo, 10 menos 4. Gente, 10 menos 4 a gente sabe que dá 6, muito fácil a conta. Mas se eu fosse armar a conta, armar o algoritmo, eu vou ter que pedir, para tirar 4 do zero, vou ter que pedir emprestado para a dezena. E vai dar 1, aqui vai dar 10, 10 tira 4, dá 6. Mas eu tenho que cuidar, porque aqui o 1 emprestou, ficou com 0, e 0 fica 0. Eu nem precisaria escrever esse 0, apenas 6, estaria ótimo, certo? Beleza, agora vocês observem, na reta numérica, do 4 até o 10, observem que 10 menos 4, ou do 4 até o 10, nós temos exatamente 6 unidades. Nós podemos contar até chegar no 10. Partindo do 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, que é exatamente a diferença que existe entre 10 e o 4. 10 menos 4, 6. Exatamente essa diferença. Observe que, ao retirar uma unidade do 10, eu fico com 9. E ao retirar uma unidade também do 4, eu fico com 3.
Observa que na hora de subtrair 9 menos 3, eu também vou obter 6, que é o mesmo resultado da conta de cima. Isso aconteceu porque eu tirei uma unidade de um número e tirei uma unidade do outro também, mantendo o equilíbrio e a diferença entre eles. Observa que aqui na reta numérica a gente pode observar essa diferença perfeitamente. Do 3 até o 9, ou seja, 9 menos 3, quantas unidades nós temos? Observa que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, 9 menos 3, 6, exatamente como nós percebemos na conta. Observa que o fato de eu diminuir uma unidade aqui e uma unidade aqui, a diferença em ambas as questões são iguais, o que mantém a nossa regrinha de forma e funcionando corretamente, certo? Então aqui eu trago outros exemplos, que também como 100 menos 78, que é igual a 22, né? Vocês fariam então emprestando ali e tal. Agora, imaginem que se vocês querem facilitar a vida de vocês, vocês podem pegar o 100, diminuir uma unidade. Vocês vão ter quanto? 99. Mas tem que diminuir uma unidade do 78, que ficaria 77. Veja bem, 99 menos 77 seria 22, o que é o mesmo resultado, certo? Então, podemos dizer muito bem, com certeza, que 100 menos 78 é 22. Gente, mas não é só retirando 1 que a gente consegue fazer essas contas. Então, eu comento aqui, ó, mas podemos diminuir 2, 3, 4 ou até mais unidades de cada número que encontramos o resultado correto da mesma forma, certo? Então, aqui eu coloquei mais dois exemplos, onde eu tenho 2.000 menos 876. Então, fazendo a conta, nós vamos encontrar 1.124. Observa que no momento que eu tiro duas unidades deste número 2.000 e tiro duas unidades deste, o resultado obtido vai ser exatamente igual, 1.124. Observa, se tu montar essa conta armar, tu vai perceber que é muito mais prático do que fazer com o 2.000, que é aquela questão de emprestar números e tal. Aqui, da mesma forma, eu peguei a mesma conta, com o mesmo resultado, que nós já sabemos, só que ao invés de diminuir duas unidades, eu diminui 3. Diminui 3 aqui, ficou 1997, diminui 3 aqui, ficou 873. Qual foi o resultado obtido? Exatamente o mesmo. Certo, pessoal? Então, essa regrinha é muito boa, vale a pena vocês utilizarem e depois a gente segue com mais uma parte da nossa aula dessa semana. Valeu!